Hoje é o aniversário do primeiro dia do golpe civil-militar de 64. Um golpe que só foi concluído no dia seguinte, o dia 1º de abril, dia da mentira. Uma mentira que insiste em nos assombrar, que representou à época uma ditadura de 21 anos, responsável pela morte e desaparecimento de centenas de pessoas, pela tortura de dezenas de milhares, entre homens, mulheres, crianças, idosos e idosas, que cancelou as liberdades públicas, cerceando os direitos políticos, o direito ao voto, cancelando os mandatos de parlamentares que eram taxados de subversivos, sendo que dentro da palavra subversivo cabia qualquer coisa que se opusesse ao pensamento único vigente à época. Impedir as pessoas de se reunirem, de organizarem partidos políticos, organizações políticas, censurava obras artísticas. Não dá para chamar isso de democracia, a não ser que a democracia seja concebida no mesmo sentido vago e totalmente aberto que a palavra subversão era. Nesse sentido, dá até para entender que se possa chamar de democracia uma ditadura. É muito coerente com o momento que nós vivemos hoje. Um momento no qual temos não só um presidente, mas um conjunto de pessoas que o cercam, que nega a ditadura, nega que a Terra é redonda e nega a pandemia do coronavírus que todos nós estamos enfrentando no mundo, nessa situação dramática. Ao negar tudo isso, o resultado não é apenas a continuidade de uma cultura autoritária, mas são mortes de pessoas pela mão pesada do Estado, seja atacando e torturando e exterminando, seja simplesmente se omitindo do seu dever, como nós estamos vendo hoje em relação ao que acontece com a pandemia do coronavírus. É preciso que nós tenhamos forças armadas democráticas que saibam respeitar o direcionamento democrático do país, garantido legalmente na Constituição de 88, que repudia em absoluta a tortura, que está harmonizado com tratados internacionais de direitos humanos, como aquele que endossa o Tribunal Penal Internacional, o Tratado de Roma, e que define crime contra a humanidade, como aquele que insere o Brasil no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O mesmo sistema que condenou já 2 vezes o país e que declarou a lei de anistia brasileira inválida para anistiar crimes de lesa humanidade. Realmente está fazendo falta ter feito aquele dever de casa chamado justiça de transição. A repudiar com todas as nossas forças e vigores democráticos e institucionais essas práticas absurdas que, de uma maneira tosca e lamentável, hoje são apresentadas em mais uma velha e mal arrumada versão de que os fins justificam os meios. Quando você diz que os fins justificam os meios, é porque os fins são impostos para toda a população, não são construídos democraticamente. As ideias que são divergentes daquela que se impõe como pensamento único são tratadas como ideias de pessoas inimigas que devem ser destruídas. Foi isso que a ditadura civil-militar fez e é isso que hoje a sua continuidade autoritária busca fazer. Não deixemos. Porque temos um país extremamente desigual, com pessoas que precisam da presença de um Estado voltado aos mais pobres e que respeite as liberdades democráticas. Tudo que a nossa ditadura não fez. Aumentou a desigualdade de uma maneira absurda, congelando os salários dos trabalhadores, estabelecendo um endividamento público externo
terrível, que foi responsável pelo fraco desenvolvimento humano que o país teve, que adotou práticas de corrupção nos mais variados campos e lugares de atuação do governo, mancomunado com empresas e com grupos econômicos que também endossavam e financiavam práticas de tortura e desaparecimento de opositores. Hoje, sim, deveria ser o dia de lembrar a memória dos que tombaram na luta pelas liberdades, ou seja, que lutavam contra a ditadura. E a essas pessoas, então, eu faço a minha homenagem, dizendo a elas e a todos que me ouvem: ditadura nunca mais.